Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Existe uma enorme diferença entre o Evangelho do Reino de Deus e o Evangelho do sistema religioso. Viver no reino é liberdade, autoridade e unção. E, inevitavelmente, essa liberdade, autoridade e unção vai atrair julgamento, acusação e perseguição. Um dos homens que experimentou isso na pele foi o apóstolo Paulo. Ele não se sentou com Jesus pessoalmente, não andou com Jesus, não foi chamado dentre os 12 dos pilares do avivamento de Jesus, mas quando viu Jesus no caminho de Damasco, mudou a sua vida e entendeu de fato qual era a missão de Jesus e do reino, não só para ele, mas para toda a humanidade. E eu falo do avivamento de Jesus porque Jesus não veio para nos rotular como denominação, mas para nos enviar como missão. Jesus não veio para te rotular como denominação, mas para te enviar como missão. Jesus não fundou uma igreja, ele iniciou um avivamento global. A palavra igreja do grego, eclésia, significa chamados para fora. E Paulo entendeu isso. Ir para fora requer de nós unção, autoridade e ousadia. E hoje eu quero falar com você sobre essa unção, a unção que abre portas. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: a verdadeira unção não se exibe, ela se revela. A verdadeira unção não se exibe, ela se revela. Atos capítulo 16, versos 16 ao 18, nós lemos: Acontecendo que, indo nós para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Veja, Paulo estava caminhando, indo para um lugar orar com seus amigos, com seus discípulos, e vinha atrás dele uma jovem, possuída de um espírito adivinhador. E ela, atrás deles, falava a verdade, exatamente o que eles eram. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Mas Paulo se indignou com isso e, em nome do Senhor Jesus, repeliu aquele espírito adivinhador daquela menina. A verdadeira unção não se exibe, ela se revela. Quem tem unção de verdade não fica se exibindo. Paulo não queria os holofotes para ele, não queria elogios, não queria adoração, bajulação, e ele se indignou porque a atitude daquela menina possuída por aquele espírito adivinhador estava exaltando demais ele, e a sua indignação libertou aquela menina. Paulo só queria ir orar com seus discípulos, mas a situação saiu fora de controle. A palavra fala que aquela menina seguia Paulo e gritava a mesma coisa atrás dele por muitos dias. Talvez em um primeiro momento Paulo pensou que era algo normal, mas com seu discernimento espiritual viu que aquela menina não estava falando por si só, mas havia um espírito adivinhador ali nela. Então ele traz libertação para aquela jovem, mudando o curso da vida dela. Então, entenda algumas coisas. Nem todo mundo que adivinha, que profetiza, entre aspas, sobre a sua vida, que fala exatamente o que aconteceu, tem o Espírito Santo. Nem todo mundo que profetiza, adivinha, tem o Espírito Santo. Talvez só há um espírito adivinhador ali. Talvez só há um demônio atuando na vida daquela pessoa, promovendo engano, não somente na vida dela, mas no meio do povo de Deus. O que você precisa é ter discernimento do Espírito Santo e autoridade para combater esses espíritos imundos. Porque aquela menina estava falando a verdade para Paulo. Você entende isso? Mas ele entendeu que naquela ocasião que havia um espírito adivinhador ali. Leonard Ravenhill disse: O diabo não teme reuniões religiosas. Ele teme homens cheios do Espírito Santo. O diabo não teme reuniões religiosas. Ele teme homens cheios do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos ter: o Espírito Santo. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração é: a unção traz autoridade. A unção traz autoridade. No verso 19 de Atos 16 que estamos lendo, diz: Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça.
à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, os juízes, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagam costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Paulo então arruma um problema para ele. Expulsando o demônio daquela menina, ele mexe exatamente no bolso dos líderes daquela menina, dos donos daquela menina, pois estes ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. E quando mexe no bolso, na fonte do lucro de alguém, é como mexer em uma caixa de marimbondos. Eles ficaram alvoroçados, irritados. Então os donos daquela jovem acharam um jeito de prender Paulo e Silas. Hoje não é diferente. Muitas pessoas ganham dinheiro pregando e adivinhando coisas no meio da igreja. Isso é lamentável. Mas as pessoas caem porque são carentes, porque não têm um relacionamento com Deus, não têm a autoridade do Espírito Santo para ter o discernimento necessário. Paulo pagou o preço da sua atitude e foi parar na cadeia. E na cadeia, mais uma vez, ele manifesta o estilo de vida do reino, porque mesmo preso, ele e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E então o céu se abre sobre eles. Um terremoto vem e derruba os alicerces da prisão. Não temos certeza o que Paulo orava e cantava. Mas pode ser que ele cantava o Salmo 18. Veja o que diz o Salmo 18, versos 5 e 7. Cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro a meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus está virado. Sabe? E é isso que acontece com as nossas vidas quando nos posicionamos corretamente. Quando atraímos a palavra para as nossas vidas, podemos estar presos em situações que parecem ser o fim, problemas que parecem não ter solução, mas quando oramos, louvamos, buscamos, nos posicionamos, Deus manda uma provisão necessária para nos libertar e as portas se abrem. Você precisa se agarrar a isso. Entenda algo, o carcereiro tinha a chave da prisão, mas quem tinha autoridade ali era Paulo, porque a unção que ele tinha dava autoridade para ele, porque por isso que o céu abriu, não foi um terremoto natural. Olhe para a sua vida hoje. Não será um título, um negócio, um dinheiro, uma pessoa bem-sucedida que vai te socorrer. Será a autoridade que você buscar do céu que vai abrir as portas corretas na sua vida. Não deixe de buscar. E a Bíblia fala que as correntes de todos se soltaram. Lembra que todos escutaram Paulo e Silas orando? Não foi algo natural. Um terremoto natural derrubaria toda a prisão sobre todos ali. Certamente morreriam. Mas foi um terremoto espiritual, que veio por uma unção que havia naquele lugar, por causa de um homem. E que todos foram beneficiados por aquela unção. Você entende isso? A multidão sempre se serviu da fé da minoria. Então seja você a minoria que acredita, que busca, que se posiciona e que tem autoridade e unção do reino de Deus. Martin Lloyd Jones disse: a unção é perceptível não pelo que o homem proclama sobre si, mas pelo que Deus realiza através dele. Grave isso. A unção é perceptível não pelo que o homem proclama sobre si, mas pelo que Deus realiza através dele. Então não somos nós que proclamamos sobre nós mesmos, mas é pelo que Deus faz através das nossas vidas. Amém? Terceira e última chave para encerrarmos. Para quem tem unção, toda situação é uma oportunidade para manifestar o reino. Toda situação é uma oportunidade para manifestar o reino. No verso 27 ao 34 de Atos 16 diz: o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas da prisão abertas, puxando da espada, ia se suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro
tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer com todos os seus. Manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Mais uma vez, Paulo manifesta a sua essência de embaixador do reino de Deus. Ele podia ter saído da prisão. As portas estavam abertas, mas não saiu. Ele ficou ali e salvou o carcereiro. Não houve um curso de batismo, não, mas foi ali, de imediato. Para o carcereiro, o milagre foi ninguém ter saído mesmo. Para o carcereiro, o milagre foi ninguém ter saído mesmo com as portas abertas. Para Paulo, foi a conversão do carcereiro. E o milagre se conectou com o outro. Era costume naquela época o carcereiro morar com sua família no fundo da prisão, como um anexo da construção ali. E então não somente ele, mas toda a sua família foi salva. E isso nos ensina que o nosso posicionamento correto dentro do reino de Deus pode atrair acusação, perseguição, mas será esse posicionamento que nos trará autoridade do céu. E se você tiver essa unção, toda situação será uma oportunidade para você manifestar o reino de Deus. Se apegue nisso. Deixe Deus se manifestar através da sua vida, amém? Henry Nouwen disse: o ministério acontece quando a nossa própria liberdade é usada para libertar outros. O ministério acontece quando a nossa própria liberdade é usada para libertar outros. E Deus quer te dar liberdade, amém? Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, por esse dia, Pai, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo que nos dá discernimento. E eu intercedo por essa pessoa que me escuta. Estamos aqui dia após dia, Pai, falando do relacionamento simples, profundo e direto com o Senhor. Que o Senhor dê saúde para essa pessoa que me escuta. Que o Senhor dê alegria, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê um dia de boas notícias, Pai. Que o Senhor dê respostas do céu e que as portas se abram na vida dela. Que todas as correntes que estão prendendo ela, seja emocionalmente, seja em alguma área da vida, sejam quebradas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você está ouvindo pelo Spotify ou YouTube, se inscreva no nosso canal. Se você está por aí no Spotify ou YouTube, entre no nosso grupo do Movimento Despertos no WhatsApp. Estamos aqui de segunda a sexta, todas as manhãs, com a palavra, com uma mensagem do reino de Deus, amém? E se você lembrou de alguém, envie essa mensagem e deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito, porque certamente o rio precisa correr através da sua vida, amém? E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.